Graça e paz, queridos irmãos, que o Senhor nos conduza. Agora que vamos meditar na sua palavra, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Nós vamos continuar a exposição que estamos fazendo, já um pouco mais de um mês. Capítulo 4 de Daniel. Peço que todos abram a palavra. Você que nos visita também, seja bem-vindo. Eu quero ler com você mais uma vez os versos 17, a partir do verso 17. Daniel capítulo 4, verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Essa sentença é por decreto dos vigilantes e essa ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Belsazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Belsazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. Então lhes falou o rei e disse: Belsazar, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Belsazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia um sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas, como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, e que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e a tua iniquidade e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Até aí, queridos, feche os seus olhos, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, pedir que o Senhor nos conduza
no entendimento da palavra dele, naquilo que ele é e revela ao seu povo, à sua igreja, no decorrer dos séculos. Ajude-nos aqui, Pai, pois estamos aqui por causa da Tua graça, por causa da Tua misericórdia. Sem o Senhor não teríamos como nos levantar, não teríamos como existir. Por isso, Pai, clamamos por Tua intervenção e graça aqui, para compreendermos a Tua palavra, a verdade do Senhor sobre todas as coisas, a verdade do Senhor sobre nossa vida, sobre a vida do Teu povo, Tua igreja. Ilumina, Senhor, os nossos corações, para a glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, nós começamos a exposição de Daniel e no domingo passado, pela manhã, nós vimos uma crescente naquilo que o profeta Daniel tem tratado e falado a esse povo que está cativo na Babilônia. Então vimos no capítulo 1, Deus mostrando a sua soberania, agindo na vida desse povo, e versículo 2 do capítulo 1, se você observar, o Senhor revela a Daniel, e o relato de Daniel então é que o Senhor entregou esse povo nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná. A terra de Siná, que é uma outra referência e uma outra forma de chamar a Babilônia. No capítulo 2, nós percebemos então que esse Deus que levou o povo ao cativeiro, por causa de que esse povo andava contrário às alianças do Senhor, esse povo havia quebrado os mandamentos do Senhor, esse povo agora está sendo tratado, punido, mas ao mesmo tempo purificado pelo Senhor, enquanto estão na Babilônia. Capítulo 2, então, o Senhor mostra a sua soberania e o quanto Ele é o Deus sobre todas as coisas e que revela a quem Ele quer os seus mistérios, os seus planos. Capítulo 3, nós vimos o rei Nabucodonosor colocando os amigos de Daniel agora na fornalha, e esse Deus que no capítulo 2 nós o enxergamos como soberano sobre todas as coisas, vimos também Ele como soberano até mesmo sobre a própria natureza e sobre toda a ordem criada. A natureza, todas as coisas estão submissas a Deus. A própria ordem natural das coisas não seguem o seu curso se Deus não permitir. Então, vimos que pela fidelidade desses irmãos aqui, em professarem a sua fé, agora nós enxergamos um Deus que é soberano, mas não apenas soberano de forma distante, mas soberano de forma em que Ele intervém na realidade do nosso dia, Ele se faz presente no meio do seu povo, e vimos aqui a presença, a intervenção do Senhor, fazendo com que esses homens não sofressem sequer, ou não tivessem sequer o cheiro da fumaça, mesmo tendo sido lançados na fornalha de fogo ardente, e aqueles que o jogaram lá foram consumidos só pelo calor desse fogo, mas eles estavam ali com um quarto homem, visto por aqueles que os lançaram ali, e então nós percebemos essa intervenção de Deus, um Deus que está presente com o seu povo por causa da sua aliança, um Deus que é real na vida do seu povo, por causa da aliança que fez com esse povo,
mesmo esse povo estando em um estado de queda, em um estado de desobediência. Por causa da sua aliança, ele está com o seu povo, purificando o seu povo no meio dessa vida e dessa realidade em que ele colocou o seu povo. Vimos então o quanto a Babilônia é essa representação, como Deus está conduzindo a história e ergueu a Babilônia, de fato, na história da humanidade, para representar, então, essa rebelião, essa arrogância dos seres humanos em se revoltarem contra Deus, em tentarem se rebelar contra Ele, assim como no Salmo 2, que nos anuncia exatamente as nações tentando contra o Senhor, tentando se livrar das algemas que esse Deus colocou sobre cada um de nós. Então, as nações dizem: rompamos, porque essas nações são conduzidas exatamente por homens caídos, estruturas que são caídas e cheias de pecado. Aqui no capítulo 4, nós chegamos então ao ponto em que o Senhor, através de Daniel, revela o quanto Ele coloca quem Ele quer no governo desse mundo, ou nos governos desse mundo. E nós fizemos essa distinção que muitas vezes nós acreditamos em uma soberania de Deus de uma forma um tanto quanto genérica ou etérea. Uma soberania que é uma soberania sobre os sistemas, sobre a condução maiores das coisas, mas muitas vezes nos perdemos não percebendo que Deus coloca quem Ele quer, e essa afirmação que se repete aqui no capítulo 4 de Daniel. Não é a habilidade dos homens, não é a força humana, não é a capacidade de algumas estruturas ou de alguns grupos que colocam os governantes em seu poder, em suas posições de poder, mas é exatamente a mesma mão do Senhor que livra o seu povo, que abençoa o seu povo, que corrige o seu povo, que caminha com esse povo na realidade desse mundo, na vida real em que eu e você vivemos. É esse mesmo Deus que também ativamente e soberanamente coloca cada indivíduo em cada posição de governo ou de liderança nesse mundo. Nenhum dos que nos governam estão ali por um acidente, estão ali por uma manipulação humana, estão ali por um conluio de partidos. Cada um dos que estão no lugar em que estão ali com a ação de Deus, os movendo até um daqueles lugares, a cada um daqueles lugares. O nosso coração não pode se esquecer disso. Eu e você precisamos compreender a revelação do Senhor de forma geral e completa. Então, a partir daqui, observe, Nabucodonosor é tocado individualmente. O Senhor revela ao seu povo que está cativo. O Senhor mostra ao seu povo que tem Nabucodonosor sobre eles, com uma autoridade maior sobre eles, e a autoridade que pode mandar matar e deixar vivo, a autoridade soberana sobre eles. O Senhor mostra a esse povo cativo que quando o Senhor quer intervir na arrogância da humanidade, o Senhor intervém, o Senhor simplesmente mostra ao seu povo que Ele permanece no controle de tudo aquilo. Agora, esse é um momento em que há uma aproximação já do tempo em que o Senhor tinha determinado para que esse povo ficasse na Babilônia. Eles estão aqui agora, talvez em mais da metade do período em que eles ficariam na Babilônia,
e o Senhor revela através dos profetas e através do profeta Daniel. Lendo o profeta Jeremias, o profeta Daniel diz que compreendeu através das Escrituras que o tempo em que eles permaneceriam ali seria o tempo de 70 anos. Quando Daniel agora se dirige a esse povo para dizer a esse povo que o Altíssimo tem o domínio sobre todos os reinos dos homens e dá a quem quer, é através disso que Deus fez na vida de Nabucodonosor, que Daniel está revelando a esse povo com o objetivo de fazer com que esse povo tenha paz, tenha a segurança de que, apesar da realidade em que nós vivemos, apesar da realidade em que eles estão inseridos, Deus ainda é o Deus de absolutamente todas as coisas. Não apenas um Deus que governa o seu povo, a igreja, um Deus que trata com o seu povo, com a sua igreja, e que intervém na vida da sua igreja, mas um Deus que tem o seu povo chamado e escolhido dentro de um mundo em que Ele está operando para a sua plena glória, de acordo com a sua boa vontade soberana. Ele conduz e elabora todas as coisas desse mundo para que a sua igreja seja preservada, o seu povo seja preservado, e assim a sua palavra e o seu reino se estabeleça neste mundo. Então observe, no capítulo 2, nós vimos a visão de Daniel, em que Nabucodonosor, então, é também uma figura principal desse sonho, porque haveriam 4 impérios que se sucederiam, e Nabucodonosor ocuparia então aquele que talvez fosse um dos maiores. Mas, na visão de Daniel, o reino do Senhor se estabelecerá no momento em que o 4º império estará em plenitude nesse mundo, vamos dizer assim. Ele estará no ápice, ele estará a pleno vapor nos seus poderes, na sua capacidade e na sua expansão. No momento em que esse 4º império vier, Daniel diz ao povo de Deus que o Senhor então trará aquele que virá e vai esmiuçar todas as coisas, todos esses governos, para que o seu reino fosse estabelecido. Quando Daniel então está afirmando para nós, afirmando ao seu povo na Babilônia, que através de Nabucodonosor, Deus está revelando que na sua vontade soberana, Ele, o Altíssimo, tem o domínio sobre o reino dos homens e dar esses reinos a quem Ele quer. Daniel está falando dentro de um contexto que é um contexto universal. Veja, todos os profetas anunciam sobre essa soberania de Deus. Todos os profetas anunciam sobre o reino de Deus e o reinado do Senhor Jesus que viria e se estabeleceria nesse mundo. Mas somente o profeta Daniel faz essas profecias e conduz as suas profecias para esse entendimento de um reinado universal, um reinado internacional, um domínio que virá sobre todos os reinos de fato da terra. Então, é importante que a gente observe aqui que uma teologia bíblica mais ampla traz para a igreja a segurança de que o reinado do Senhor Jesus Cristo não é um reinado apenas de cunho espiritual, apenas numa perspectiva em que haverá um povo e que não tem nada a ver nessa terra, esse povo está desligado de tudo aqui, e que esse povo um dia será o seu povo, e esse povo não deve viver absolutamente nada nesse mundo. Mas que dentro de uma perspectiva bíblica, esse reinado do Senhor, que é sobre todos os reinos dos homens, é exatamente dentro de uma perspectiva em que esse povo estará sempre vivendo na terra, no meio, no mesmo tempo
ou enquanto esses reinos estão se desenvolvendo, o povo de Deus estará sempre presente. E esse povo precisa entender que a relação que ele tem dentro desses reinos não é uma relação de parceria, não é uma relação de diálogo. Observe bem isso. O que esse povo é chamado a viver no meio da Babilônia é chamado a viver em fidelidade, chamados a viver em profunda harmonia com os mandamentos e com a aliança do Senhor. Esse povo é chamado a viver em temor a Deus. Por causa do temor a Deus, eles têm um relacionamento com os governos, com o governo da Babilônia, com os líderes, em cada setor. Eles estão lá, eles estão inseridos nos palácios, eles estão inseridos no governo e nas esferas menores, mas eles não estão em parceria, eles estão servindo a Deus. Eles não estão dialogando, tentando encontrar ali uma harmonização daquilo que é pregado na Babilônia com aquilo que a palavra de Deus anuncia. Eles estão ali na Babilônia, simplesmente servindo a Deus. E no momento em que nessa relação a coisa avança para que eles simplesmente neguem a sua fé e os princípios elementares da palavra de Deus, são exatamente os momentos em que eles permanecem firmes e eles determinam e afirmam e proclamam: nós não nos curvaremos. A nossa relação vai até aqui. Querido, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, para que a gente pudesse perceber então como essa orientação de Daniel a um governo maior, a um governo internacional, é relatada de forma mais longitudinal na teologia bíblica, de forma mais clara pelo Senhor Jesus Cristo. João capítulo 12, versículo 31. Eu quero ler alguns textos em que o Senhor Jesus trata sobre o governante desse mundo, para que a gente compreenda exatamente essa teologia que o livro de Daniel está remetendo a nossa visão para uma esfera muito maior, porque ele não se refere apenas ao reinado de Nabucodonosor, mas a sua visão. E então, nos capítulos à frente, Daniel tratará mais uma vez sobre esses 4 impérios que virão, e então o Senhor estabelecendo o seu governo no mundo com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Versículo 31 do capítulo 12 de João, o Senhor Jesus mesmo diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Veja, é no momento em que o Senhor Jesus vem ao mundo e o seu ministério começa a ser exercido, em que ele começa a anunciar aos seus discípulos que aquilo que a palavra de Deus havia prometido começa a se cumprir no seu ministério. E então ele diz: chegou o momento deste mundo ser julgado. Veja, esse mundo que o Senhor Jesus está falando é exatamente o mundo que está em rebelião contra Deus. O mundo que se ergue a partir da quebra da aliança, a partir do pecado entrando no mundo, toda uma estrutura que se desenvolve na terra contrária a Deus e que tenta se rebelar contra Deus. E o Senhor Jesus diz: esse mundo será julgado. Capítulo 14, vá mais à frente do Evangelho de João, versículo 30. Mais uma vez ele fala sobre o príncipe desse mundo, e observe: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. O que o Senhor Jesus está dizendo é aquilo que o evangelista João afirma também: o mundo jaz
no maligno. Você percebe o que o Senhor Jesus está ensinando à sua igreja? Este mundo nada tem do Senhor Jesus, nada tem com Ele. Essa estrutura de rebelião contra Deus, essa tentativa do mundo criar uma redenção própria, essa tentativa que o mundo caminha constantemente de tentar encontrar um paraíso, um mundo criado pelos próprios homens, em que eles poderão viver de forma perfeita, de forma harmônica, onde existirá justiça, paz entre os povos, essa irmandade dos povos, e que muitas vezes faz com que eu e você tomemos decisões dentro de nossas casas, porque nós estamos pensando naquela pessoa que lá na África está sofrendo, porque a minha atitude aqui, ela coopera e ela colabora com aquelas pessoas que estão lá na África. Isso é um conceito secular, de uma irmandade em que os seres humanos têm, e a igreja do Senhor Jesus não pode cair nessa esparrela, porque este mundo, os sistemas desse mundo, tudo que há nesse mundo, não tem parte com o Senhor Jesus Cristo. E o estarmos nesse mundo não é estarmos em parceria com Ele, mas é estarmos em fidelidade a Deus, vivendo nesse mundo que está sendo julgado pelo Senhor Jesus Cristo e pela autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre todos os reinos. Capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 11. Mais uma vez, vamos ler do versículo 8, para que a gente possa compreender a afirmação como um todo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Querido, isso é maravilhoso, porque o profeta Daniel, e então eu peço que você volte a sua Bíblia ao texto de Daniel, no capítulo 7, que agora já está com 50 anos, e que Daniel está na Babilônia. Daniel não é mais um jovem, Daniel já viveu muitas experiências ali na Babilônia. Ele tem a visão, mais uma vez, desses 4 impérios que viriam na terra. E no versículo 9, assentado à beira do rio, observe o versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a soma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então ele começa a relatar essa visão sobre esses 4 animais, essas 4 bestas, e elas representavam exatamente os 4 governos e impérios que se sucederiam nesse mundo. E no versículo 9 ele diz: continuei olhando até que foram postos um trono, e o ancião de dias, uma referência ao Deus Pai, se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Capítulo 10, abra comigo ainda, versículo 6. Então Daniel, eu falei que Daniel estava à beira do rio no capítulo 7, é no capítulo 10, querido, perdão. Ele diz então, versículo 6, o seu corpo era como um berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido. A sua voz, a voz das suas palavras,
era como o estrondo de muita gente. Daniel está tendo a visão do Senhor, anunciando todo esse seu reinado, toda essa sua soberania, que é exatamente aquilo que está acontecendo na vinda do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo dizendo: o reino desse mundo está sendo julgado, aquele que é o príncipe deste mundo. Então observe, enquanto Daniel está relatando governantes específicos, o Senhor Jesus Cristo agora, sendo a plena revelação de Deus para a sua igreja, Ele está dizendo que no fim das contas, todos os reinos desse mundo têm um só governante. Por mais que eu e você vejamos pessoas ali governando, pessoas conduzindo muitas vezes as estruturas da sociedade, o Senhor Jesus Cristo nos diz, como igreja dele: este mundo tem um só governante, o mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado. O príncipe deste mundo é que governa então as estruturas desse mundo, de maneira que o mundo não o enxerga, o mundo não o reconhece, mas é exatamente com a artimanha que ele tem, ele governa as estruturas de uma sociedade, de um mundo que é uma sociedade em rebelião contra Deus. Essa rebelião é própria de Satanás, é própria da arrogância de Satanás, e por isso ele é o príncipe desse mundo, o pai de toda a mentira. Capítulo 12 de Daniel. Então o Senhor já faz aqui a promessa em Daniel, para que a igreja possa caminhar no decorrer do mundo e da história, convicta de qual que será o fim dela. Então, no tempo do fim, vamos ler do versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Observe, Daniel está afirmando ao povo de Deus, a revelação que o Senhor está dando a Daniel, é que o povo de Deus viveria nessa terra, passaria por todos os entreveros, por todas as perseguições, por tudo aquilo que fosse permitido sofrer nesse mundo, e que o Senhor desse ao seu povo nesse mundo. Mas aqueles que são do Senhor, o próprio anjo do Senhor, que defende o seu povo, que livra o seu povo, é que estaria ali batalhando pelo povo do Senhor. Mas quando nós chegamos na revelação do Senhor, no fim de todas as coisas, nós percebemos então que na nossa dinâmica de existência nesse mundo, Deus tem ainda a sua promessa em Cristo Jesus de forma muito mais plena, assegurando a fé e a vida do seu povo. Por isso eu peço que você abra agora em Apocalipse, já que estamos falando do tempo do fim em Daniel, e eu quero finalizar então com você, lendo alguns trechos da palavra de Deus, para que eu e você percebamos quem é e no que implica sermos então um povo que pertence ao Deus Altíssimo, que coloca quem Ele quer
e governa os reinos dos homens nesse mundo. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. A palavra de Deus então nos diz: quando o Cordeiro foi visto por João em pé sobre o monte Sião, e todos aqueles que o Senhor guardou para si, nesse cenário, a palavra de Deus diz: seguiu-se outro anjo, após a primeira e grande voz ter dito: temei a Deus e dá-lhe glória. A segunda voz seguiu-se dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Caiu a grande Babilônia. No fim de todas as coisas, a Babilônia, conduzida pelo Senhor na história, foi conduzida pelo Senhor para que fosse exatamente o ponto referencial de todo o império maligno deste mundo que se levanta para se opor ou para tentar se opor a Deus. Não há parte com o Senhor Jesus nos governos desse mundo, porque o príncipe deste mundo é o maligno. Mas o Senhor Jesus já julgou e já venceu. Caiu a grande Babilônia. Apocalipse ainda, capítulo 17, é só para você passar algumas páginas. Aquilo que o profeta Daniel anunciou, o apóstolo João vê também agora no versículo 14. Então ele diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e chamados fiéis, que se acham com ele. Os fiéis, aqui escrito, são os crentes. A palavra traduzida como fiel aqui são aqueles que creem, aqueles que creram no Cordeiro e que se acham com ele. A promessa da palavra de Deus para o povo de Deus é que nós não fomos chamados a esse mundo para acreditarmos numa neutralidade dos governos desse mundo e do sistema desse mundo. Igreja do Senhor, nós precisamos compreender que o secularismo não tem zona neutra. Todo o sistema de pensamento deste mundo, absolutamente sobre tudo, não tem parte com Cristo. Quando eu e você vivemos nesse mundo e caímos na esparrela que o liberalismo e o secularismo nos construiu e nos deu durante aí ao longo de 100 anos talvez, acreditando que existe uma zona neutra em que nós podemos usar os conceitos desse mundo para tratar sobre a nossa vida, sobre a condução da nossa vida, das nossas relações, da nossa casa, da nossa família, na educação dos filhos, em todas as outras áreas da nossa vida. Quando acreditamos que há uma zona neutra e que daquelas coisas nós podemos tirar alguma utilidade, nós estamos entrando em áreas de risco, em áreas extremamente perigosas, porque o Senhor Jesus nos assegura
Nós não fomos colocados nesse mundo para andarmos em parceria com a mentalidade desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. E o príncipe desse mundo está sendo julgado pelo Senhor já. Nós somos aqueles que precisamos e somos chamados de fiéis, eleitos do Senhor. Somos aqueles que creem e somos aqueles que seremos achados com Ele, se permanecermos com Ele. Estando nesse mundo, somos chamados a viver em fidelidade à palavra de Deus, porque o Senhor está julgando toda essa grande Babilônia e ela já caiu. No capítulo 11 de Apocalipse ainda, e eu quero finalizar então, versículo 15. A palavra de Deus nos diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aquilo que Daniel afirmou ao povo de Deus na Babilônia: o seu reino é eterno, o seu governo não terá fim. A palavra de Deus nos leva até o fim, nos dizendo: o governo do Senhor é eterno. O reino deste mundo foi entregue ao Senhor e ao seu Cristo. O Senhor Jesus, em sua glória, subiu aos céus. E antes de deixar os seus discípulos, disse: toda autoridade me foi dada. É preciso que fique claro para mim e para você, querido. Não estamos nesse mundo para desfrutar das benesses que esse mundo pode nos dar. Nós estamos em guerra com esse mundo. Se somos os chamados fiéis, eu e você estamos em guerra nesse mundo. Não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para fazer discípulos. Nós estamos aqui para vivermos e andarmos de acordo como o Senhor nos ordenou. O povo de Deus na Babilônia estava sendo desafiado a, em meio a toda aquela pressão, viver em fidelidade, porque o Senhor reina. Eu e você somos chamados a não apenas em meio à pressão, mas em meio a todo o encanto que a nossa cultura e a cultura secular nos traz, permanecermos fiéis, porque o Senhor reina. E só assim poderemos fazer discípulos nesse mundo. Só assim poderemos alcançar aqueles que o Senhor elegeu na face da terra. Igreja do Senhor, nós estamos em guerra. Erga-se como aquele que está com o Cordeiro. Erga-se como aquele que é fiel, para que então a vitória dele seja também a nossa vitória. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, quero orar com você. Abre os nossos olhos, Senhor, e nos dá clareza nesse mundo em que vivemos, que está sendo julgado. Que o Teu Espírito, Pai, nos convença, nos conduza em todos os meios e todas as relações em que nós estejamos. Que em tudo a marca que esteja em nós seja aquela que aponta para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Levanta o teu povo, Senhor. Age em nosso meio, para que a tua vitória seja experimentada pela tua igreja. É em nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Amém, Pai.